Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. A chuva caía suavemente sobre a mansão Harrington, transformando os jardins imaculados em um tapete de pérolas cintilantes. Lá dentro, o ar estava impregnado com o aroma de madeira polida e a fragrância sutil de rosas recém-colhidas. Na cozinha, Emily trabalhava com uma eficiência quase invisível, suas mãos habilidosas transitando com fluidez de uma tarefa doméstica para outra sem jamais chamar a atenção. Desde sua chegada alguns meses antes, ela aprenderá a andar na ponta dos pés naquela casa onde cada movimento podia ser julgado. A senhora Harrington, a patroa, uma mulher ao mesmo tempo bela e severa, sentia um prazer perverso em criticar Emily a cada oportunidade. Um pano de prato mal dobrado, um prato mal posicionado, uma comida um pouco salgada demais, nada escapava aos seus comentários mordazes. Ainda assim, Emily permanecia impassível. Ela sabia perfeitamente a verdade que ninguém ali suspeitava. Richard Harrington, o amado filho da senhora Harrington e herdeiro da fortuna da família, era ninguém menos que seu filho biológico, tirado dela ao nascer e entregue a esta família por razões que Emily não podia revelar. Cada sorriso que ela dava a Richard, cada gesto silencioso de bondade que lhe demonstrava, era uma mistura de ternura e dor silenciosa. Naquele dia, enquanto lavava a louça em silêncio quase reverente, a senhora Harrington entrou na cozinha, seus saltos tilintando nos azulejos. Seu olhar frio examinou Emily com uma intensidade que causou arrepios. E Emily, você deixou cair migalhas na bancada de novo? Eu vou limpar isso imediatamente, senhora Harrington, respondeu Emily com voz suave, mas firme. Uma risada fria ecoou atrás dela. Você não consegue fazer nada direito nesta casa. Emily baixou os olhos, mas por dentro, uma raiva reprimida fervilhava. Ela se lembrava de cada momento em que havia sofrido humilhação após humilhação, e ainda assim, sabia que revelar seu segredo agora seria como desencadear uma tempestade capaz de destruir toda a família Harrington. Ela então se perguntou se chegaria o dia em que a senhora Harrington finalmente descobriria quem ela realmente era, e que diferença isso faria. O sol mal penetrava as pesadas cortinas da sala de estar dos Harrington quando Emily entrou para preparar o café da manhã. Cada gesto era meticuloso, o café moído na hora, a torrada perfeitamente dourada, o suco de frutas recém-espremido. Ela sabia que a senhora Harrington observava tudo, pronta para criticar o menor deslize. Emily, chamou o chefe com uma voz gélida da entrada do salão. Emily se virou imediatamente. A senhora Harrington, envolta em um vestido de seda, a encarava com evidente desprezo. Por que os pratos não estão perfeitamente alinhados? E este café? Ela parou fungando. Está muito quente. Quem te ensinou a trabalhar direito? Emily fez uma leve reverência, com o rosto sereno apesar do nó que se apertava em seu estômago. Corrigirei isso imediatamente, senhora Harrington. Mas a senhora Harrington não ficou satisfeita. Deu um passo à frente rapidamente, com os olhos fascando de raiva. Você realmente acha que é digno de servir nesta casa? Ela gritou. A voz ecoou pelo grande salão, despertando Richard, filho dos Harrington, que entrou em seguida. Ele lançou um olhar interrogativo para Emily, mas permaneceu em silêncio, respeitoso com a cena que conhecia tão bem. Isto é inaceitável, continuou a senhora Harrington, apontando para a bandeja do café da manhã. Até uma criança de 6 anos conseguiria fazer melhor que você. Emily baixou os olhos, um arrepio percorrendo sua espinha, mas em seu coração, uma raiva fervilhava. Cada humilhação repetida nos últimos meses apenas fortalecia sua determinação. Ela sabia algo que a senhora Harrington desconhecia completamente. Emily não era apenas uma empregada. Ela era a mãe biológica de Richard Harrington. Enquanto colocava silenciosamente uma tigela de cereal sobre a mesa, seus dedos mal tremiam. Esse tremor não era de medo, mas de expectativa. Um dia a verdade viria à tona, e nesse dia, todas essas humilhações não passariam de uma vaga lembrança. Richard, observando a cena, sentiu uma estranha emoção percorrer seu olhar em direção a Emily. Ele ainda não sabia por quê, mas algo em seu comportamento parecia diferente, quase maternal. Emily, ciente dessa conexão invisível, sorriu suavemente para si mesma em silêncio. Naquela manhã de sábado, a residência dos Harrington estava mais movimentada que o normal. A senhora Harrington havia convidado vários amigos da alta sociedade para um brunch. As garçonetes e os criados estavam em alerta máximo, todos cientes da reputação da dona da casa por seus padrões inflexíveis. Emily, fiel ao seu estilo, ocupava-se silenciosamente, carregando bandejas e bebidas com uma graça quase imperceptível.
mas nada escapava aos olhos atentos da senhora Harrington. Emily! Ela começou a falar, com a voz afiada como uma navalha, atraindo todos os olhares. Emily se virou, tremendo de expectativa, mas disfarçando perfeitamente suas emoções. Sim, senhora Harrington. Suas toalhas de mesa estão amassadas, exclamou o proprietário, apontando para o salão onde os hóspedes já conversavam. Como você ousa apresentar isso na frente dos meus convidados? Os convidados murmuraram, constrangidos. Emily sentiu as bochechas queimarem de vergonha, mas não deixou transparecer. Respirou fundo e deu um passo à frente para alisar a toalha de mesa com mão experiente. A senhora Harrington, porém, não havia terminado. Ela se inclinou na direção de Emily, com um rosto vermelho de raiva. E este serviço? Ela disse, pegando uma bandeja para mostrar um pequeno erro no alinhamento das xícaras. Até uma criança de 7 anos conseguiria fazer melhor. Os convidados caíram na gargalhada, contendo o riso. Emily baixou os olhos, mas em sua mente uma faísca reacendeu. Cada humilhação não era mais apenas uma dor pessoal, mas um lembrete de que sua verdadeira identidade precisava permanecer oculta, por enquanto. Foi então que Richard, seu filho biológico desconhecido, observou atentamente. Ele notou algo nos olhos de Emily, uma dignidade silenciosa, uma coragem que poucos possuíam. Ele não sabia por quê, mas seu coração afundou estranhamente. A senhora Harrington, satisfeita com o efeito da humilhação, virou-se rindo baixinho, orgulhosa de ter demonstrado seu poder. Mas Emily, fora de vista, murmurou para si mesma. Você não sabe o que está fazendo. Você não sabe quem eu realmente sou. E aquele murmúrio, quase inaudível, marcou o início de uma tensão que ninguém na casa estava ainda preparado para enfrentar. Alguns dias após a humilhação do Brant, a casa dos Harrington parecia ter retornado à sua calma habitual, mas Emily pressentia que algo havia mudado. Richard, curiosamente, olhava para ela de forma diferente, como se estivesse tentando desvendar um mistério que ainda não conseguia nomear. Naquela manhã, a senhora Harrington instruiu Emily a preparar um jantar especial para uma reunião familiar onde todos os parentes próximos estariam presentes. Ela sabia que seria a oportunidade perfeita para lembrar Emily de seu lugar na casa. E certifique-se de que tudo esteja perfeito, Emily, ela disse com um sorriso cruel. Muito bem, senhora Harrington, Emily respondeu calmamente, mas seu olhar continha um novo brilho, uma confiança que nunca havia estado ali antes. Enquanto a dona da casa inspecionava a mesa posta, Emily servia os pratos com notável precisão. Cada gesto parecia natural, mas cada olhar que ela lançava a Richard era repleto de uma ternura inexplicável. Os convidados, surpresos com a habilidade e elegância da criada, trocaram murmúrios de admiração. A senhora Harrington, incomodada com a atenção que seus convidados dedicavam a Emily, aproximou-se para repreendê-la. Mas Emily, com uma gentileza calculada, respondeu: Senhora Harrington, permita-me apenas ajudar a garantir que tudo esteja perfeito. Havia uma autoridade sutil em sua voz, impossível de ignorar. Os convidados silenciaram, intrigados pelo contraste entre a aparente submissão de Emily e a recém-descoberta confiança que ela exalava. Até Richard sentiu um arrepio, como se uma conexão profunda e desconhecida estivesse se manifestando entre eles. Mais tarde naquela noite, enquanto a senhora Harrington se afastava para cumprimentar um primo distante, Emily sussurrou para Richard: E um dia você vai entender por que permaneci em silêncio todo esse tempo. Richard, abalado por essa súbita intimidade, tentou responder, mas nenhuma palavra lhe veio à mente. A criada, até então invisível e humilhada, começara a despertar a verdade oculta. A senhora Harrington, alheia a esse segredo, não fazia ideia de que a humilhação que infligia diariamente apenas aumentaria a força e o mistério dessa mulher silenciosa. A tensão na casa havia atingido um ponto crítico, o véu da verdade começava a se levantar e, em breve, ninguém poderia ignorar o que estava prestes a ser revelado. A tensão na casa dos Harrington havia chegado ao limite. Durante meses, Emily suportou humilhação e ridículo, mas naquele dia, tudo mudaria. A senhora Harrington organizara um jantar suntuoso para celebrar o sucesso profissional de Richard, sem saber que sua silenciosa empregada guardava um segredo capaz de destruir toda a família. Enquanto a mesa estava sendo posta, Emily entrou com uma bandeja de taças de champanhe. A senhora Harrington, fiel ao seu estilo, não resistiu à tentação de menosprezá-la na frente de todos os convidados. E Emily, suas mãos estão tremendo. Você vai derrubar tudo isso. Emily parou, pousou delicadamente a bandeja e, pela primeira vez, ergueu os olhos com uma autoridade gélida. Senhora Harrington, acredito que chegou a hora de a senhora saber a verdade. Um silêncio sepulcral pairou sobre a sala.
Todos os convidados se voltaram para olhá-la intrigados. A senhora Harrington, vermelha de raiva e incompreensão, olhou para ela com desprezo. Que verdade! Ela sibilou. Emily respirou fundo, sua voz firme e clara ecoando no grande salão. Eu não sou apenas sua empregada. Eu sou a mãe biológica de Richard. Um murmúrio percorreu a sala. Richard congelou, sentindo o coração apertar. Ele sempre sentirá uma estranha conexão com Emily, mas não sabia por quê. E agora a verdade se revelava diante dele. E o quê? O quê? Gaguejou a senhora Harrington incrédula. Sim. No seu casamento com o pai de Richard, fui obrigada a confiar meu filho à sua família. Desde aquele dia tenho observado, protegido e amado mesmo em silêncio. A senhora Harrington recuou sem conseguir falar, enquanto Richard, transtornado, caminhou em direção a Emily. Seus olhos brilhavam de emoção, uma mistura de espanto, gratidão e amor redescoberto. Mãe, ele murmurou, e essa palavra fez a chefe estremecer, percebendo a magnitude do seu erro. Emily sorriu gentilmente, mas seu olhar estava repleto de dignidade e dor contida. Cada humilhação que sofrerá, cada zombaria, servirá apenas para prepará-la para este momento, a verdade revelada e a chefe confrontada com a própria injustiça. A senhora Harrington, finalmente consciente da extensão de sua cegueira e arrogância, baixou os olhos, envergonhada e impotente. Pela primeira vez era ela quem estava sendo humilhada, e Emily quem estava no controle da situação. Richard, abraçando sua mãe biológica, murmurou. Você sempre me protegeu, mesmo quando eu não sabia. Obrigada. E nesta grande sala, outrora palco de escárnio e humilhação, uma nova dinâmica começava a tomar forma. Emily já não era uma serva invisível, mas a mãe e a força silenciosa que transformará o destino da família Harrington.